Evangelho do Dia, com Padre Rodrigo. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Queridos irmãos e irmãs, segunda-feira, 7 de novembro, um feliz início de semana a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus pede cautela a todos nós. Diz ele que às vezes os escândalos são inevitáveis, pois as situações são tão ardilosas que acabam por envolver até pessoas inocentes, como por exemplo os escândalos cometidos contra a todas as categorias de pequeninos: as crianças, os pobres, os indefesos, os que dependem dos outros, na verdade. Toda situação de escândalo, seja na igreja, seja fora dela, deve ser combatida. E aqui está um dos grandes desafios da missão. Jesus usa expressões fortes para o combate aos escândalos, como, por exemplo, amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar. Ele sugere, diante dessas situações, a caridade pastoral e o perdão, mas isso não significa aprovar o erro e permitir que continue acontecendo. Significa dar mais uma chance àquele que errou para reparar o seu erro. Vemos assim que quem confia em Deus evita provocar escândalos, diz o Evangelho de hoje. Quem escandaliza os pequenos escandaliza a Deus? Podemos fazer uma pausa e refletir. Que tipo de atitude escandaliza a Deus? Quais são as coisas mais escandalosas de nosso mundo hoje? Quais os maiores escândalos contra os pequeninos em todas as suas categorias que vemos hoje? Dá para fazer uma lista infinita de escândalos e até um pior que o outro. Escândalos de todos os níveis e situações, escândalos políticos, éticos, morais, religiosos, etc. Em quais desses às vezes nós participamos ou até nos compactuamos? Vale fazer um exame de consciência e rever os nossos atos e as nossas omissões, porque quem se omite diante de um escândalo, compactua indiretamente com ele. Mas ai daquele que produz escândalos, diz Jesus. Seria preferível morrer a provocar escândalos. Vemos aqui a gravidade deste ato perante Deus. Somente quem teme a Deus e age com a sua sabedoria, evita escândalos aos pequeninos. O Evangelho de hoje traz também recomendações sobre o perdão. Perdoar sempre é a recomendação de Jesus quando ele diz que se o irmão pecar 7 vezes durante o dia e 7 vezes vier pedir perdão, ele deve ser perdoado. E não é fácil agir dessa maneira. Somente os que têm fé são capazes desse procedimento. Diante disso, os discípulos viram quão pequena era a fé que eles tinham, pois talvez ainda não conseguissem perdoar como Jesus pediu, e por essa razão disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus questiona se de fato eles têm fé, pois se tivessem fé, mesmo que fosse pequena, poderiam fazer muita coisa.
O exemplo que Jesus dá questiona a fé deles e a nossa, e mostra o quanto é importante ter fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda. Então nos perguntamos diante do Evangelho de hoje: como anda a nossa fé? Temos fé verdadeira ou a nossa fé é somente quando as coisas dão certo? É bom pensar um pouco sobre isso também e rever como anda a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Temos recomendações muito importantes para a nossa vida no Evangelho de hoje. Elas nos ensinam o reto agir e nos aproximam de Deus. Que possamos então segui-las, a fim de agir com sabedoria, que na igreja tenhamos sempre pessoas íntegras, na sociedade também, que não sejam envolvidas em escândalos, para assim continuarmos com nossa missão livres dessa mácula. Que Deus nos ajude a todos e abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Rodrigo.